Fala pessoal, o tema do vídeo de hoje então é mais um fator climático. Eu fiz um vídeo anterior aí falando sobre o que é a latitude do ponto de vista de formação dos climas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a altitude. Primeira questão que a gente tem que compreender aí é o conceito, né? Altitude. Altitude é a distância de um ponto qualquer em relação ao nível do mar. Tá? Então a altitude tem uma ligação direta, né, com o oceano. Então o nosso ponto zero, o nosso ponto de partida quando a gente fala de altitude é lá o nível do mar. Outra questão que nós temos que compreender é que apesar dos raios solares atravessarem, digamos assim, primeiramente os níveis mais altos da nossa atmosfera, o ar da nossa primeira camada, que é a troposfera, ele se aquece da sua base em direção ao topo, né? Ou seja, do ponto de vista de compreensão de variação térmica, a gente tem que entender aí que a temperatura do nosso planeta ela diminui conforme ocorre o aumento da altitude. Isso do ponto de vista da nossa primeira camada atmosférica, que é a troposfera, ou seja, quanto mais alto eu estou no relevo, ou seja, quanto mais alto eu vou, mais frio fica. Então, é interessante a gente pensar aí que a altitude ela é um fator que determina algumas alterações climáticas, né, em determinadas regiões, né? No vídeo sobre latitude eu mencionei que quanto maior a proximidade de uma região ali em relação ao Equador, mais quente é essa região. Porém, a gente tem uma influência que pode alterar essa característica, ou seja, eu posso estar na linha do Equador, porém, se eu estiver numa altitude suficientemente elevada, as temperaturas tendem a ser mais frias. Então é por isso que a gente tem que compreender os elementos constroem o clima, ou seja, dão uma característica que é física para um determinado clima. Agora, os fatores do clima, eles, diga-se de passagem, são características que dão a dinâmica para um determinado clima, ou seja, permitem que esse clima sofra modificações, tá? A gente tem que entender aqui também que a temperatura, como eu havia mencionado, ela tende a diminuir aí conforme eu vou me elevando ali na troposfera, devido ao fato qual a radiação, digamos assim, ela em si é diretamente inserida aí no nosso planeta, diretamente aí pela nossa atmosfera, né? Ou seja, os gases que compõem essa nossa atmosfera não necessariamente eles absorvem totalmente esses raios que acabam incidindo. Ou seja, a gente vai ter ali uma interferência pequena dos gases na inserção aí dos raios solares no nosso planeta. Do ponto de vista de balanço de energia, do ponto de vista, digamos assim, da energia que é absorvida aqui pelo nosso planeta, 30% aproximadamente dos raios solares que incidem diretamente sobre o nosso planeta são devolvidos para o espaço através de um processo que a gente chama aí de reflexão, ou seja, as nuvens absorvem uma parcela desses raios solares, o solo uma parcela, a água outra parcela, porém uma boa parte desses raios solares são devolvidos para a atmosfera, tá? Então dá para a gente compreender aí que a maior parte, então se aproximadamente 30% desses raios solares são devolvidos para o espaço, dá para a gente entender então que a maior parte dos raios solares são absorvidos aí pela nossa superfície, tá? E aí, o que acontece? Esses raios solares eles vão ser refletidos na nossa atmosfera em forma de energia, tá? Ou seja, na forma aí de calor muitas vezes, tá? E aí, parcela significativa dessa radiação, ela vai ser aí refletida, uma parcela significativa, então, ela vai ser absorvida. E aí, claro, a gente tem que entender aí que a altitude ela está relacionada justamente a esse fator aí do próprio balanço energético. Uma outra característica, quanto mais alto eu vou, menos gases eu vou ter, mais rarefeito obviamente vai ser,
as moléculas ali vão estar em menor quantidade, e aí você vai ter, obviamente, uma absorção menor aí dos gases. Então, como a superfície terrestre ela compõe mais elementos que podem absorver ali esses raios solares, essa superfície ela tende, obviamente, a ter temperatura mais elevada. Então, aí a gente pode compreender que a altitude ela é uma influência direta na composição dos climas. Então, regiões de maior elevação, regiões mais elevadas, no topo de uma montanha, a superfície de absorção aí dos raios solares ela é menor, em consequência, você vai ter ali uma menor temperatura também. Por quê? Porque os raios solares eles vão incidir aí mais diretamente nas porções mais baixas. É por isso que quando você assiste esses documentários de sobrevivência e as pessoas são soltas ali no pico de uma montanha, na porção mais elevada, elas tendem a descer para regiões mais baixas ali, na busca de vegetação e também na busca de um clima mais ameno, não tão frio, não tão voraz como do topo aí de uma montanha, por exemplo. Então a altitude ela tem essa característica, né? Ela vai dar uma dinâmica maior aí para o próprio clima, tá? É preciso obviamente considerar aí que quanto menor a altitude, maior é a concentração de moléculas capazes de reter calor. Ou seja, a troposfera ela é a nossa primeira camada, né? Em algumas regiões ela chega a ter aí aproximadamente 17 quilômetros, e ela concentra aproximadamente 75% dos gases. Esses gases, obviamente, eles vão ter uma capacidade maior por conta de uma quantidade maior de moléculas. Então, se eles têm uma capacidade maior de absorção, obviamente, e uma capacidade maior de reter esse calor. Diferente do que ocorre aí nas camadas mais elevadas, onde o ar aí é mais rarefeito, as moléculas então elas são mais espaçadas e obviamente elas vão ter uma capacidade menor na retenção aí do calor, tá? Vale lembrar aí também que os gases que causam aí o efeito estufa, eles são densos e tendem a acumular aí nas proximidades aí da superfície uma quantidade maior aí de calor. Então o efeito estufa é mais ou menos aquela ideia de que você tem, por exemplo, um carro fechado lá no sol, os raios solares vão atravessar aí pelo vidro, vão bater ali no painel, vão ser refletidos para fora de novo, só que o vidro vai servir como um esquema ali de bloqueio da saída desses raios solares. Então por isso que o carro aquece muito quando ele está lá no sol, porque os raios solares incidem e meio que formam uma estufa ali dentro. Os gases do efeito estufa, eles fazem meio que o papel do vidro e impedem a saída desse calor, concentrando, obviamente, maiores temperaturas. Então, quando a gente fala de altitude, nós temos que compreender que ela está diretamente ligada à variação de temperatura. Ela é um fator que causa uma dinâmica maior aí dentro dos climas, tá? Então é importante lembrar aí também que a temperatura tende a diminuir em torno de 6,5 graus a cada 1000 metros que você se eleva aí do ponto de vista da altitude. Então a cada 1000 metros, 6,5 graus mais ou menos tendem a diminuir. Isso dentro da troposfera, porque é a nossa primeira camada. Lembra lá que nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a exosfera, a termosfera, são todas camadas que apresentam características diferentes. Quando a gente fala de camadas atmosféricas, nós temos duas formas de classificá-las, através da temperatura e da composição gasosa. Quando nós falamos da nossa primeira camada, a troposfera, quanto mais alto eu vou, a cada 1000 metros, nesse caso, citei o exemplo, eu tenho uma queda de temperatura de 6,5 graus. Então, vale salientar esse aspecto. É por isso que você tem as chamadas neves eternas lá no topo das montanhas, é por isso que você tem aí a tendência a temperatura ir diminuir conforme você se eleva. Vale lembrar que é aquela cena do filme do Homem de Ferro onde ele sobe e acaba congelando. Óbvio que tem uma boa influência da ficção científica aí, mas de certa forma não está de todo errado, porque quanto mais alto eu vou, do ponto de vista da nossa troposfera, óbvio, mais frio vai ser, tá? Se a temperatura, então, ela tende a cair à medida que a latitude aumenta e a altitude também aumenta,
a gente pode afirmar então que a altitude ela pode compensar a latitude. Ou seja, o aquecimento provocado pelas regiões de baixa latitude, por aquelas regiões ali próximas ao Equador, pode ser aí rebatido por uma região que apresenta maior altitude. Então, uma pode acabar aí compensando a outra do ponto de vista de equilíbrio térmico, não dando características extremas. Então, sempre lembrar aí, regiões de baixa latitude são regiões próximas ao Equador, mas não necessariamente elas são regiões que vão ter temperaturas elevadas. A altitude é um fator que pode alterar isso, fazendo um contrabalanço ali do ponto de vista de estruturação da temperatura aí dentro do nosso planeta. Tá? Então, a gente pode compreender que mesmo em lugares de baixas latitudes, a temperatura pode ser menor por conta da altitude. Tá? É por isso que a gente vai ter lá, por exemplo, o clima tropical de altitude. O clima tropical ele tem uma característica ali de ter aí duas estações, o verão e o inverno. O verão quente, o inverno mais ameno. Mas quando você tem o tropical de altitude, você tem temperaturas mais baixas por conta dessa elevação. Eu espero que tenha ficado claro. Por enquanto era isso. Valeu, falou!